Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Capítulo 13. Um pouco de ar puro. Depois que Minseok voltou a morar na Coreia com sua família, Lina conheceu Sabrina. Elas se tornaram grandes amigas durante o ensino médio. Lina passava boa parte do tempo falando de Minseok e de como ela iria se declarar para ele assim que eles se reencontrassem. O idol, que debutou aos 14 anos, desde o início já tinha sua primeira dupla de fãs. Surpreendentemente, elas eram lá do outro lado do mundo e faziam propaganda de suas músicas como verdadeiras embaixadoras da Dreammakers. Sabrina era meio maluquinha e vivia sua vida intensamente. Mesmo quando Lina se mudou para fazer mestrado na Coreia, elas costumavam manter o contato para compartilhar as novidades diariamente. A diferença de fuso horário fazia com que alguma delas sempre fosse dormir de madrugada para que soubesse tudo o que se passava com a outra. Entretanto, como Sabrina sabia quase tudo sobre a amiga, menos sobre seus poderes, Lina não teve outra opção a não ser mentir para a amiga sobre o que iria fazer durante aquele 1 ano e meio. A desculpa que contara para Sabrina era de que iria fazer um mochilão espiritual pelo leste asiático. De acordo com a história que inventou, durante todo aquele tempo não poderia usar o celular ou qualquer outro equipamento eletrônico. Disse que precisava passar por aquilo para conseguir alcançar seu propósito de conhecer a si mesmo. Alegou que precisava aproveitar a vida, ficar longe da pressa e das redes sociais por um tempo, para recarregar as energias e respirar um pouco de ar puro. Quando Lina foi dispensada do treinamento militar, ela logo fizeram uma chamada de vídeo com a amiga para matar um pouco a saudade. Elas conversaram por horas e Lina focou em falar de Minseok para não entrar nos detalhes do pseudo-mochilão. Afinal, como Sabrina era uma especialista em mochilões, seria uma grande fria. A desculpa inicialmente era excelente, mas depois seria super fácil de ser descoberta se começasse a inventar o que fizeram. Como desde que foram dispensados estava acontecendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, Lina não estava tendo tempo de atualizar a amiga sobre os acontecimentos mais recentes. Dentre eles estava o fato de que ela e Minseok tinham evoluído de amigos a namorados. Sabrina também quis fazer uma surpresa para a amiga. Assim, logo depois que Lina deixou Minseok no hospital e voltava de confrontar o Sr. Park, recebeu uma ligação inesperada da amiga. Como o horário era pouco usual, ficou preocupada de ter outro meteoro vindo em sua direção, além de todos aqueles que já estavam caindo sobre sua cabeça. "Lina!" gritou Sabrina falando energeticamente em português. "Você não vai acreditar onde eu estou agora. Adivinha?" Lina ficou surpresa com a ligação e sorriu aliviada ao ver que a amiga parecia estar ótima. "Sinceramente, eu não faço ideia", respondeu Lina como se tivesse esquecido de todos os problemas por alguns minutos. "Mas a julgar que não é nem um pouco o seu estilo estar acordada tão cedo, eu diria que você não está em Recife. Talvez Moscou?" "Errou feio", brincou Sabrina alegremente. "Eu cheguei em Seul tem algumas horas. Há umas 2 horas para ser exata. Não tentei te ligar antes porque eu vim pro hotel para dar uma descansada e dormir até agora. Acho que logo vou ter que dormir mais. Essas 30 horas de avião acabaram comigo. Mas assim que acordei, fui comprar algumas coisas na loja de conveniência aqui perto e acabei conhecendo um garoto muito simpático. Ele até se ofereceu para ser meu guia turístico amanhã, você acredita?" "E você lá precisa de guia turístico?" perguntou Lina em um tom de ironia, cortando a onda de Sabrina. "Você tá bem? Isso não é bem típico da Sabi que eu conheço. Primeiro que você gosta mesmo é de explorar os lugares no modo aventura. Segundo que eu pensei que seria sua guia turística por aqui." Sabrina riu de notar que a amiga ficara com ciúmes. "E terceiro que pode ser perigoso. Você mal conheceu esse cara?" "Ele é 100% gatinho, amiga", respondeu Sabrina tentando provocar a amiga testando sua reação. "Mas é claro que eu tô brincando, amiga. Posso ser um pouco doida, mas nem tanto. Estou te ligando para você ir comigo." Sabrina tinha combinado com o rapaz que conversaria primeiro com a amiga. Ele acabara sugerindo que ela convidasse também, já que ele tinha um amigo muito bonito solteiro. De acordo com ele, seria ainda melhor se eles saíssem um encontro duplo. Seria um modo de todos ficarem mais à vontade. Lina não quis cortar a vibe da amiga e achou que não teria problema continuar omitindo que ela estava namorando. De qualquer forma, ela nem tinha certeza se ainda tinha namorado depois de usar seus poderes na frente de Minseok,
e em seguida tê-lo largado sozinho no hospital. Lina não estava com muita cabeça para sair, mas um pouco de ar fresco não lhe faria mal. Além disso, ela não poderia deixar que a amiga acabasse de encontrar um desconhecido sozinha. E conhecendo Sabrina como conhecia, sabia que ela não desistiria de encontrar o rapaz de jeito nenhum. Como Nam Jong-min e Ne Jung-gi haviam dito que Min-sok já tinha ido para casa e estava bem, ela estava tranquila. Segundo eles, o idol já tinha recebido alguns medicamentos para dor e o médico a orientar a descansar. Os seguranças da Dreammakers estavam espalhados por toda a parte do prédio dele para protegê-lo e impedirem que aparecesse algum intruso por lá. O garoto que Sabrina conheceu na loja de conveniência parecia realmente empolgado com ela. Ele nitidamente passara a noite em claro, já que procurou montar a programação mais romântica possível, em um intervalo de tempo tão curto. Eles combinaram de se encontrar na estação de Dongdaemun. De lá, pegariam baldeações no metrô até chegarem na estação Gapyeong. Quando o assunto era romance, não existia nada que conseguisse superar um passeio por Nami Island. Lina estava mesmo precisando de uma paisagem revigorante para colocar seus pensamentos no lugar, até que pudesse finalmente decidir o que pensava sobre o que o Sr. Park lhe dissera. Assim que o grupo se encontrou, no entanto, Lina ficou muito surpresa. Como uma cidade daquele tamanho de Seul conseguia permitir uma situação daquelas? O rapaz que Sabrina conhecera na loja de conveniência era Jong Min e o amigo solteiro dele era Jung-ki. Nem acredito que são vocês, comentou Lina surpresa se referindo a eles de modo extremamente informal. Os dois ficaram paralisados em choque. Não se sabia ao certo se a reação que tiveram era devido à beleza estonteante da garota ou se era porque não queriam parecer antipáticos com ela na frente de Sabrina. Tinham certeza que, como Sabrina não sabia falar coreano, ela nem desconfiava que a amiga tinha sido bem deselegante ao se referir a eles daquele modo, já que não se conheciam e muito menos tinham intimidade para aquilo. Ao ver a expressão confusa no rosto deles, Lina percebera o que tinha feito. Por sorte, tinha sido um pouco antes dela falar o nome deles. Os dois sorriram sem graça e Lina estava tão vermelha que parecia um pimentão. Apesar dela já ter conversado com eles por telefone, eles nunca tinham sido apresentados oficialmente. E não a conheciam nem por fotos. Por ciúmes da gerente, apesar de Min-sok viver comentando sobre Lina com os amigos, nunca lhes mostrou uma foto dela, alegando que eles corriam o risco altíssimo de se apaixonarem por ela. Eles se apresentaram brevemente e já se encaminharam para a plataforma do metrô. Min-sok já tinha enviado um monte de mensagens para Lina, dizendo que eles precisavam conversar. Ela só queria fugir do mundo naquele momento, e Sabrina surgira na hora certa para ajudá-la a fazer isso. Sabrina e Jong-min estavam se dando muito bem, já que ambos falavam espanhol fluentemente. Jung-ki, assim como o amigo, apesar de ter se assustado com a informalidade inicial, também tinha ficado deslumbrado com Lina. Ao olhar para ela, ele já até sentia seu coração palpitar. Com certeza ele nunca tinha visto outra mulher mais bonita do que ela, nem mesmo uma celebridade. O carinho que Lina sentia pelos amigos de alistamento fazia com que os tratasse melhor do que eles imaginariam ser tratados por uma pessoa até então desconhecida. Inclusive, como eram muito educados e gentis, disseram que ela poderia conversar à vontade com eles, caso preferisse daquela forma. Eles nem precisavam de autorizá-la, porque ela não estava conseguindo se referir a eles com formalidades. Já tinha intimidade demais para que os chamasse de outra forma além de Jong-mina e Jung-ya. Era algo automático e estava sendo quase impossível conjugar os verbos educadamente. Logo que chegaram na estação de Gapyeong, pegaram um táxi até o Rail Bike Park. Os quatro foram juntos andar de quadriciclos sobre os trilhos. Antes de começarem a pedalar, tiraram uma foto para registrar aquele momento em um lugar tão bonito. Os rapazes estavam se sentindo tão felizes que parecia ser o melhor dia da vida deles. Até enviaram uma foto para Min-sok para exibir as maravilhosas garotas que estavam com eles. Min-sok, que estava meio sonolento com os remédios, abriu a foto enviada no chat do grupo despretensiosamente e nem imaginou o que ele veria ali. O café que estava tomando voou longe, assim que identificou Lina toda sorridente na foto. Jung-ki estava bem próximo dela com uma cara de quem estava claramente a um passo de se apaixonar perdidamente. O idol não poderia deixar aquilo acontecer de jeito nenhum. O que Lina estava pensando? Os pensamentos de Min-sok berravam em sua mente, deixando-o enlouquecido. O efeito calmante do remédio passara instantaneamente. Ele pulou do sofá e já estava procurando por uma roupa. Ele procurava por uma que tornaria a concorrência impraticável, assim que fosse comparado com qualquer homem do planeta.
Enquanto se arrumava, ligava freneticamente para Lina e para os amigos. Todos estavam com os telefones fora de área. Min-seok saiu do apartamento e se desviou de todos os seguranças que tentaram impedi-lo de sair. Eles tinham sido orientados diretamente por Lina a não deixarem ninguém entrar ou sair sem autorização direta dela. Eles tentavam contatá-la, mas tampouco conseguiam completar a chamada. Com suas habilidades ninja, Min-seok desviou dos quase 70 seguranças com muita facilidade. Chegou em seu carro e apenas pisou no acelerador. Ele tinha que chegar até eles o mais rápido que pudesse. Foi tão rápido que chegou em bem menos do que 1h30. Antes mesmo que os amigos completassem a última parte do trajeto de volta ao local que partiram, ele já estava estacionado em frente à bilheteria de lá. O idol tentou dar uma disfarçada no visual ao descer do carro. Como exagerou na produção, sua aura de celebridade não estava conseguindo ser camuflada facilmente. Algumas pessoas estavam conseguindo reconhecê-lo, ainda mais que ele estava extremamente bem vestido, com roupa de alta costura e emanava o melhor cheiro possível. Ele voltou para o carro depois de pedir informações sobre os horários do pedalinho. Resolveu voltar para o carro e esperar pela chegada dos amigos, já que achava que lá ficaria mais escondido. Mas seu porte naturalmente chamava muita atenção, e ele já tinha sido identificado por muitos observadores. Quando o quarteto completou o percurso, Min-seok já tinha saído novamente do carro e os esperava em pé bem próximo à linha de chegada. Jeongmin e Jung-gi desacreditaram em seus olhos por alguns momentos. Quando perceberam que se tratava mesmo do amigo famoso e não de um delírio, se aproximaram dele eufóricos para cumprimentá-lo. Jeongmin apresentou rapidamente Sabrina a Min-seok. Ele não sabia, mas apresentar Min-seok a ela era praticamente desnecessário. Afinal, ela fazia parte dos Sox desde sua fundação e poderia reconhecê-la a quilômetros de distância. Sabrina quase desmaiou de felicidade ao apertar a mão de Min-seok. Era muito emocionante finalmente conhecer ao vivo alguém que admirava tanto. Ainda mais assim, tão de perto. Lina, o que está fazendo aqui? Perguntou Min-seok com um tom levemente inquisidor, impedindo que Jung-gi o apresentasse a ela. Apesar de que o idol estava um pouco bravo, como sempre, emanava um ar charmoso e inebriante. Sempre que ele tirava os óculos de sol, revelava seus magníficos olhos com um movimento extremamente sedutor. A gerente ficou constrangida com a situação, e assim que Min-seok percebeu, ele ainda fez questão que ela ficasse ainda mais. É assim que você trata o seu... Senhor Nan, disse Lina séria. Eu peço perdão por ter deixado no hospital sozinho. Eu tive um compromisso, por isso pedi que seus amigos fossem até lá. Ela abaixou levemente a cabeça e fez uma referência a Jeongmin e a Jung-gi, reapresentando-se formalmente como a ex-gerente de Min-seok. Min-seok ficou boquiaberto quando ouviu a palavra ex. De todas as palavras que poderia imaginar de ser associado a ela, qualquer uma que começasse com ex não lhe agradava nem um pouco. Peço desculpas por não ter dito antes que os reconheci. Voltou a fazer uma referência cordial aos dois que se entreolhavam com uma exclamação expressa em seus rostos. Eles concluíram que isso explicava a informalidade inicial, já que ela os conhecia por meio de Min-seok. Como já estava próximo da hora do almoço, Sabrina sugeriu que eles pegassem a balsa e fossem comer alguma coisa em Nami Island. Afinal, haviam lhe vendido um passeio à ilhota em formato de meia-lua e até agora ainda não tinham chegado lá. Ouvi dizer que tem como entrar na ilha fazendo tirolesa, comentou Min-seok animado com sua lembrança. Lina deu uma forte cutucada nele e o olhou instruindo a retirar sua empolgação. Sabrina poderia estar morrendo de fome, mas seu senso aventureiro jamais conseguiria ignorar uma proposta tão tentadora e radical como aquela. O clima estranho se dissolveu logo após a sugestão do idol, e os níveis de adrenalina logo começaram a subir. Apesar de Lina não ter ficado muito satisfeita com a ideia, para Min-seok seria uma boa estratégia para que menos pessoas o reconhecessem durante o deslocamento. Depois que finalmente pousaram em Nami Island, o grupo se dirigiu para o restaurante churrasco coreano, seguindo o roteiro de Jeongmin. Jung-gi estava sem graça por descobrir que aquela garota fantástica era a famosíssima senhorita gerente. Mesmo assim, a descoberta já era meio tardia e seu coração não parava de se acelerar ao olhar para ela. Ele jamais comprometeria sua amizade com Min-seok, mas o idol não sabia disso, e Lina acabou se aproveitando da situação para deixar Min-seok louco de ciúmes. Quando o almoço terminou, Jeongmin mostrava qual seria a próxima atração do dia. Lina continuava fugindo de Min-seok. Toda hora que ele tentava se aproximar dela, ela grudava na amiga ou falava alguma coisa engraçada para fazer Jung-gi rir.
até que Minseok não conseguiu se conter e explodiu. Lina, o que você está fazendo? Questionou Minseok. Ele ficou levemente empalidecido ao ver que tinha exagerado um pouco. Vocês poderiam nos dar licença para eu conversar a sós com minha namorada? Todos ficaram pasmos com a declaração, principalmente Sabrina, que sequer desconfiara que o relacionamento deles estava perto de chegar a esse ponto. Minseok segurou a mão de Lina e a levou em direção a um banquinho, rodeado por lindas árvores, para que pudessem conversar. Em meio àquela paisagem maravilhosa de primavera, Minseok olhava para Lina e se sentia confuso com todo aquele comportamento estranho. Ele, que já a conhecia há pouco mais de 20 anos, nunca a vira agir daquele jeito antes. A gerente ficara ainda mais séria desde que se sentou ao lado dele no banquinho. Ela tinha descoberto o porquê de estar escondendo tantas informações dele. O motivo era porque já era realmente difícil ser forte o suficiente para lidar com a verdade. Mas ter que fazê-lo sofrer ao compartilhar aquelas cruéis realidades com ele conseguia ser pior ainda. Por que disse que é minha ex-gerente? E por que ficou assustada quando mencionei o nome do Sr. Park no hospital? Perguntou Minseok, ainda segurando a mão da garota. Lina reunira coragem mais uma vez para ter aquela conversa, mas ele continuou a falar em seu lugar. Baekhyun me contou um monte de mentiras sobre o Sr. Park ser o verdadeiro assassino de Juná. Não acredito que você voltou a desconfiar dele. Ele é como um pai para mim, afirmou com convicção. Lina ficara cabisbaixa. Depois de ter confrontado o Sr. Park, ela tampouco teve coragem de ouvir a resposta de seu chefe. Antes que Park Hae-in começasse a se explicar ou a dizer qualquer coisa, Lina apenas o encarou com raiva e disse que se demitia. Ela não poderia suportar mais trabalhar com alguém que ela tivesse perdido a confiança. Isso porque, além de tê-lo visto nas imagens da câmera, ela tinha descoberto que ele tinha interceptado a pasta verdadeira e substituído por uma cópia. A pasta que Lina jogara aos pés de Baekhyun era justamente a falsificação da pasta que o Sr. Park providenciou. A gerente se sentiu muito enganada. Seus olhos começaram a se encher de água. Minseok a abraçou e lhe deu um gentil beijo em sua testa, dizendo para que ela se acalmasse e que ele estava ali para protegê-lo. Me proteger? Você nem mesmo consegue se lembrar de mim, admitiu Lina. O beijo de Minseok tinha feito com que ficasse com a guarda abaixada e acabou falando sobre o passado espontaneamente. Você acha mesmo que seria possível que eu me esquecesse de você? Respondeu Minseok docemente. Waido a encarava com seu olhar apaixonado e colocava delicadamente os fios de cabelo que voavam tampando o rosto de Lina para trás de sua orelha. A gerente tentou esboçar um olhar de desconfiança, mas estava falhando miseravelmente a resistir ao charme de Minseok. Mesmo assim, ela suspirou baixinho. Duvido. Você quer uma prova? Perguntou Minseok empolgado, erguendo um pouco a mão da garota e a trazendo para mais perto dele. A resposta está aqui. É só você fazer assim e ver. Ele fechou um dos olhos e aproximou o outro da gema, cristalina e brilhante do anel que ele deu de presente para ela quando a pediu em namoro. Lina se mostrou um tanto desacreditada e, em um primeiro momento, pensou que ele poderia estar fazendo alguma pegadinha com ela. Mas geralmente ele não costumava fazer brincadeiras sem graça daquele tipo. A gerente então seguiu as instruções dele. Alinhou o corpo, respirou fundo, fechou um olho, trouxe o dedo com o anel para mais perto de seu rosto e mirou na parte cristalina. Na mesma hora, Lina tapou a boca maravilhada. Seu grande sonho de ser reconhecida tinha finalmente se tornado realidade. Uma sensação boa invadiu seu corpo e ela abriu um sorriso mais genuíno que ela tinha para mostrar. Minseok retribuiu o sorriso, exibindo seus maravilhosos dentes brilhantes. As 3 pequenas pintinhas que o idol tinha na bochecha o deixavam com um ar ainda mais charmoso, principalmente quando ele sorria e exibia suas covinhas arrebatadoras, exatamente como ele estava fazendo naquele momento. Como era boa a sensação de estar apaixonado. Lina mal conseguia acreditar que Minseok lembrava de todos os detalhes relacionados a ela. A constelação de Órion entrou no relacionamento dos dois no dia em que foram se despedir. Enquanto os garotos se abraçavam e faziam promessas de manter a amizade viva independentemente da distância, Lina aproveitava a linda noite de céu aberto, na qual as estrelas dançavam sobre suas cabeças para lhe revelar um segredo. Sempre que olhava para aquela constelação especificamente, ela se lembrava dele. Assim, Órion acabou se tornando a constelação deles. Durante todos aqueles anos, eles pediam para que aquelas estrelas os ajudassem a se reencontrar no futuro. Eles pediam que elas os mantivessem conectados através delas, já que mesmo fisicamente distantes, permaneciam sobre o mesmo céu. Eles pediam para que a distância não interferisse em nada na força da amizade deles.
Queriam que o enorme carinho que sentissem um pelo outro pudesse perdurar através do tempo e do espaço. Dentro do cristal havia sido gravada uma foto tirada no mesmo ano em que se conheceram, quando os dois tinham 3 anos. Ao redor da foto estavam gravadas estrelas que faziam referência à constelação de Órion, e elas se projetavam dando a impressão da foto estar flutuando em meio a um céu estrelado. Acima da foto estava escrito: como fragmentos do Sol, sempre estaremos conectados pelas estrelas.